Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Isso melhorou muito. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água para lavar os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei também um holocausto de pão, refazei para que refaça vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Então apressou-se Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante dele. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu esposo, o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: será verdade que dará ainda luz, sendo velha? Darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que você riu. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, por favor. Então, o tema que os irmãos escolheu é: há porventura alguma coisa impossível para Deus? Muito bem. Esse texto é um texto bastante conhecido, está falando de uma família muito conhecida, inclusive na escola bíblica dominical que nós temos esse trimestre. Já estamos falando sobre eles e vamos continuar estudando a respeito deste casal, né? Abraão, este moço que foi escolhido por Deus para uma grande obra. É bem verdade que quando Deus, a princípio, Ele criou o homem para ser a sua glória, a sua semelhança, para que o nome de Deus fosse glorificado através do homem. Mas é do conhecimento de todos os irmãos e irmãs aqui, que o homem resolveu virar as costas para Deus quando deu ouvido à astúcia da serpente. Lá no Jardim do Éden, o homem virou-se contra o Senhor, né? E Deus, então, agora providenciando um relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e providenciando também um escape para o homem que agora se fez inimigo de Deus por conta da sua deliberada postura de virar-se as costas para o Senhor, a inimizade que foi criada. Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, ele já providencia um escape. Ele já diz ali, né, quando ele vem e toma conta, ciência de tudo que está acontecendo, porque o nosso Deus é aquele que conhece todas as coisas, né? Mas quando ele veio para resolver aquela situação, ele então sentencia ali, e ele vai dizer para a mulher que da semente dela nasceria o descendente que posteriormente esmagaria a cabeça da serpente, né? Ou seja, em entrelinhas, o Senhor estava dizendo que haveria uma forma de desfazer aquela inimizade a qual Satanás havia acabado de fazer com que o homem aceitasse para a sua própria vida, e o homem então deu ouvido a Satanás, e o homem se fez inimigo de Deus. E ali então, quando nós olhamos no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou e achou graça em um homem chamado Noé. E Deus tenta novamente, a palavra tenta é meio estranho, né? Faz de conta que Deus não sabe, mas enfim. Deus então deposita novamente a confiabilidade em mais um homem chamado Noé,
aonde Deus revela a ele que viria ao fim a existência da vida humana. E Deus então fala para Noé, e Noé por cerca de 100 anos, ele passa fazendo uma arca, a qual haveria de aqueles que confiassem, acreditassem na palavra de Deus por Noé, também seriam salvos, né? A arca seria ali então agora um instrumento de salvação para aqueles que voltassem para Deus. Mas a Bíblia diz que no espaço de 100 anos, apenas Noé e sua família foram os que creram na palavra de Deus. Mas aí, quando eles então agora veio o dilúvio, a raça humana foi aniquilada e começou de novo com Noé. A Bíblia diz que houve também os percalços na vida de Noé, que se embebedou, que amaldiçoou filhos. Enfim, Noé morre e vem então de novo o fracasso espiritual, vem de novo o fracasso humano e o homem vira de novo as costas para Deus. E é agora então lá na cidade de Ur, na cidade de Ur, que Deus vai ver esse moço chamado Abrão. E Deus então agora vai começar novamente uma nova história através da vida deste homem chamado Abraão, que tinha por esposa, aliás, chamada Abrão, tá, irmãos? Que tinha por esposa então a Sarai, que era sua esposa. E agora então Deus vai falar com esse homem Abrão, que é um homem que não é um servo de Deus, que é um homem que é filho de Terá, que era fabricador de ídolos. E posteriormente, com certeza, quando a gente vai ler os restantes dos capítulos, inclusive Josué, né, capítulo 24, ele vai estar dando detalhes sobre o pai de Abraão, sobre a situação na qual Abraão se encontrava, quando Deus o chamou. E então a gente entende que Abraão também Abrão era um homem que não servia a Deus, mas que servia a ídolos humanos, tanto era fabricante como também servia. Mas eu glorifico e exalto o nome de Deus, que o dia que Abrão ouviu a voz de Deus, Abrão se entregou por inteiro. Aleluia! Eu exalto e glorifico o nome de Deus, porque quando Deus, ele resolve fazer algo na vida de alguém, então este alguém não tem como escapar, porque o Senhor chega e ele muda por completo a história. E foi isso que aconteceu, aleluia, na vida deste moço chamado Abrão. Deus vai chegar para ele e vai dizer: Abraão, ei, lá no capítulo 12 de Gênesis, vai dizer: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai então para um lugar que eu hei de te mostrar. Olha, irmãos, que fé, né? Um homem que ainda não servia ao Senhor, um homem gentil, um homem que não era do povo de Deus, mas um homem que quando ouviu a palavra do Senhor, deu ouvido e obedeceu, e o nome de Deus foi glorificado através da vida de Abrão, né? Que nesta tarde também, que nós que estejamos aqui, estejamos atentos para ouvir aquilo que Deus quer falar. A Bíblia diz: quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É bem verdade que existem muitas pessoas, irmãos, que endurecem os seus corações, não dão ouvido à voz do Senhor, e por isso continuam no fracasso espiritual. Mas eu glorifico e exalto a Deus, que quando eu olho para a história de Abrão, um homem que não conhecia, um homem que não era do povo de Deus, mas que quando ouviu a voz de Deus, se entregou por inteiro, e a vida dele foi mudada, a vida da família dele foi mudada. A Bíblia diz que ele pega a sua esposa e ele sai então errante, andando. Oh, irmão, que fé é essa? Que fé é essa que vai chegar alguém que ele não conhecia, talvez tinha ouvido falar por certo do dilúvio, por certo tinha ouvido a história do Jardim do Éden, tinha ouvido a história de como Deus vinha controlando toda a história e como que o povo havia se rebelado contra Deus muitas vezes. Por certo ele tinha ouvido, porque quando ele ouve a voz, ele conhece. Então, meus queridos, eu entendo aqui que Deus então agora resolve fazer essa tão grande obra. E quando ele resolve fazer essa tão grande obra, Abrão então agora ouviu a voz pedindo para ir para um lugar que nem conhecia, mas ele obedeceu. E ele vai então com Sara. E a Bíblia diz que nesta vez que Deus fala com ele, no capítulo 12, é a primeira vez que Deus fala, Deus então vai fazer promessas a Abrão. E Deus vai falar para Abrão: olha, Abrão, de você eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, você será grandioso, e todas as famílias da terra serão benditas em ti, em você. Aí Abrão, meus queridos irmãos, eu vejo assim, eu entendo que parece que ele ficou tão feliz, né? E ele vai então nessa jornada. Ele tinha 75 anos no ato da sua chamada, no capítulo 12. Mas nós vamos ver que lá no capítulo 15 já havia passado algum tempo e ainda não havia cumprido a promessa na vida de Abrão. E Abrão então agora ainda continua crendo, andando, fazendo, errando, acertando, muitas vezes
certa, mas o certo é, não podemos desviar o nosso foco da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente tem uma promessa, irmão, a gente precisa aguardar pela promessa de Deus. E Abraão e Sara então agora estão aguardando, estão caminhando, estão andando, estão buscando, e de repente lá no capítulo 15, Deus se revela novamente, fala de novo com Abraão e vai falar: Abraão, ei, está lembrado da promessa, filho? Eis que eu venho aqui para falar para você. Deus está falando ali, porque quando nós vemos o anjo do Senhor em letra maiúscula ali, nós vemos uma teofania, ou do próprio Deus, e tem muitos teólogos que dizem que ali é uma teofania, cristofania, que o próprio Senhor Jesus é quem se manifestava lá no Antigo Testamento, falando com a pessoa de Abraão. E agora então Deus, ele ratifica, ou seja, ele torna ali a falar com Abraão sobre a promessa, e ele vai falar para Abraão: Abraão vai começar uma conversa com ele e vai dizer: Senhor, mas já faz tanto tempo, eu tinha 75 anos, agora já se passou muito tempo, e a promessa ainda não se cumpriu. E a Bíblia vai dizer que Deus vai falar para Abraão ali naquele momento: vamos sair ali fora para nós darmos uma olhadinha, nós estamos dentro da tenda, vamos dar uma saidinha ali para fora da tenda, que eu quero te mostrar um negocinho. E quando eles vão então agora, Deus fala para Abraão: olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas que estão lá em cima. Abraão vai dizer: Senhor, eu não consigo contar, não. Ele falou: então assim será a semente que sairá de ti, assim será a tua descendência, porque eis que eu tenho um compromisso, uma promessa com você, Abraão, ser tão somente uma bênção. Irmãos, e quando eu estava olhando para esse texto, então eu vejo que ainda Deus, mais uma vez, ele vai voltar lá no capítulo 17, de novo ele vai falar com Abraão, já com 90 anos de idade. Eu comecei a dizer para você que quando Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Agora Abraão está com 90 anos, e Sara está com 89. Aliás, e Sara está com 90, está com 80. Então agora a Bíblia vai nos falar que Deus, ele vai aparecer para Abraão, ele vai dizer: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Por quê? Porque você vai ser pai de grandes nações. E aí Deus vai mudar o nome de Abraão. Deus vai colocar o nome de Abraão para Abraão. Por quê? Abraão é pai exaltado. E nós entendemos e aprendemos pela palavra de Deus que a única pessoa que deva ser exaltado é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não dá a sua glória a outrem. Então Deus vai mudar o nome de Abraão, de pai exaltado, para Abraão, que significa pai de nações. Deus vai chamar também a Sara e vai mudar a Saraí, né? E vai mudar o nome de Saraí. Por quê? Porque Saraí significa minha princesa, ou então minha senhora. Deus olhou e falou: não, para que a promessa se cumpra, para que o negócio fique perfeito, você também precisa mudar de posicionamento. E o seu nome de hoje em diante vai se chamar Sara, porque Saraí é minha senhora, mas Sara não. Sara é mãe de grandes nações. E esta é a obra que eu tenho na vida de vocês. Essa é a promessa que eu tenho. E é interessante, irmãos, que Deus então agora vai fazer também a promessa, vai ratificar de novo, vai pedir para o Abraão ser perfeito, para ele colocar um fim nos erros e acertar mais, e fazer mais a vontade de Deus, e andar mais no estreitamento de relacionamento com Deus. E no capítulo 18, então agora, aonde nós estamos com a palavra que lemos, e para nós meditarmos nesta tarde, nós vemos então quando Deus agora com mais 2 anjos, aliás, o Senhor, né, com mais 2 anjos, ele volta a conversar novamente com Abraão, e desta vez ele vai dizer: Abraão, chegou o tempo do cumprimento daquilo que eu falei para você. Irmãos, agora Abraão já com 99 anos e Sara com 89 anos, porque Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. E agora Deus então vai chegar na pessoa do anjo do Senhor e vai falar com Abraão, e a Sara vai estar lá escondidinha na tenda, mas vai estar com o ouvido colado, né? Porque mulher é assim, mulher sempre está atenta a tudo, né? Não é que a gente gosta de ficar se metendo, mas a gente gosta de saber tudo que está acontecendo, não é verdade? É isso aí, mulher é assim mesmo, né? Isso é muito bom. Aí
O anjo chega e fala para ele, fala, olha, agora é o tempo, Sara vai ter um bebê, Sara vai agora então receber a promessa, porque qual era a bênção que Sara precisava? Sara precisava de uma bênção de Deus no seu útero, porque ela era estéril, mas Deus havia prometido que faria deles uma grande nação. Como uma grande nação? Está impossibilitada, primeiro porque é estéril, e segundo porque o homem já tem 99 anos, e a mulher já tem 89 anos, já cessou todo o trabalho, né, do vigor do corpo, para então conseguir alcançar aí essa bênção de Deus. É uma coisa praticamente aos olhos humanos e da ciência impossível de acontecer. Mas como o nosso tema nessa tarde é que para Deus não há impossível, que haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, o pastor já respondeu. Então é isso que Deus faz. Quando Deus quer agir na vida de alguém, o nosso Deus entra e age no impossível. E quando Deus então fala para Abraão isso daí, a Bíblia diz que Sara vai rir. Ela vai rir, não é de Deus e nem da promessa que Deus está fazendo, mas é aquela coisa assim, quando você recebe uma palavra, é impossível, né? Que você vai conseguir, por exemplo, você vai ganhar alguma coisa que você não tem condição de comprar, que você não tem como fazer, não dá aquele negocinho de um riso dentro da gente? Normal, ser humano, ela não era uma super-herói da fé, né? Era de verdade, carne e osso, e ela pensou no corpo na hora, falou, puxa, como com o corpo velho, cansado, sem vigor, sem condição nenhuma, vou conseguir agora dar um filho ao meu Senhor, que era o maior desejo dessa mulher, era ser então a protagonista dessa vitória, não de Deus somente, mas do esposo, porque o esposo viveu esses 25 anos de promessa, aguardando o momento do cumprimento, e aos olhos dela isso já tinha passado, já não tinha mais volta, mas agora quando o anjo diz, é agora, ela sente assim essa vontade de rir, ela ri-se por dentro, e não só ela, como Abraão também ri, né? E agora o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que é Jesus, que está ali, que não está precisando ver a Sara para saber que ela está lá ouvindo, aleluia, Sara riu, Sara riu, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Inclusive o nome Isaac, o significado do nome é riso, por conta de que Sara riu, né? Deus trouxe de novo a alegria para a vida daquele casal. Meu Deus, aleluia. E é nesse contexto então que Deus vai falar, né? Que o Senhor vai falar, vai perguntar, por que você riu, Sara? Por que você também riu, Abraão? Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil a qual Deus não possa cumprir? Será que tem alguma coisa que Deus não possa realizar? Diante de tudo que eles já conheciam sobre Deus, que eles já haviam visto Deus fazer, no decorrer da trajetória que eles estavam andando com o Senhor, obedecendo e esperando então agora o cumprimento da promessa. E agora então Deus dá essa lição em Abraão, e você sabe o final da história, né? Sara tem o bebezinho, engravida, dali um ano, ela está com o seu, aliás, um ano não, né, 9 meses, o anjo veio depois, mas com 9 meses, ela então agora tem o seu bebezinho, o cumprimento da promessa é cumprido, e o nome do Senhor é glorificado, porque quando Deus fala, aleluia, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Mas quando eles chegam e trazem a notícia para Sara, ela ri, né? Ela acha que aquilo está fora de cogitação. Quantas vezes nós nos pegamos assim também, né, meus irmãos? Mas é nesse momento, como o pastor já falou, que a coisa parece sair do nosso controle, porque quando está no nosso controle a gente ainda pode fazer, mas quando não está mais no nosso domínio, então aí é a hora de Deus, é a hora que Deus ele entra com providência e faz aquilo que precisa ser feito, porque aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 versículo 37, porque o Senhor cumpre as suas promessas, não há impossível para Deus no cumprimento de todas as suas promessas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43 versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, diz o Senhor, quem vai poder escapar? Ninguém, meus irmãos, e é por isso que nós
verdade? É porque o Senhor é aquele que promete, mas também é aquele que cumpre. Eu não sei qual é o seu problema nessa tarde, qual é a dificuldade que você está atravessando. Eu nem vou perguntar, nem vou mandar levantar a mão quem tem promessa de Deus, porque eu sou convicta de que Deus tem promessa na vida de todo mundo. Deus, eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho certeza que ninguém está aqui por acaso nessa tarde. Eu sei que você está aqui porque o Senhor tem um projeto maravilhoso com a sua vida. Mas o tema que nós temos aqui nessa tarde é: porventura haveria coisa impossível para Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia, e o relógio não vai deixar nós falar, mas quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos e entendemos que não há limitação para o poder de Deus. Há um limite humano, mas a Deus não há limitações. O nosso Deus é aquele que tudo pode, que existe. Aí Deus pode fazer aquilo que bem lhe apraz, não é verdade? E diante de tudo isso, eu quero citar pelo menos alguns exemplos nos minutos que me resta. Vejamos aqui alguns exemplos de tudo aquilo que Deus pode fazer. Por um exemplo, Deus, Ele abre portas. Quantos estão aqui nessa tarde que Deus já abriu uma porta para você? Quantos aqui que já sentiram encurralhados, não sabendo mais o que fazer, e Deus vem e muda a história e abre uma porta para você? Eu sou, irmão, um exemplo vivo disso, né? Eu tenho muitos personagens bíblicos aqui para falar, mas eu sou um exemplo vivo disso. A gente tem nosso comércio de bicicleta, e a gente trabalha num lugar aonde é pouco provável para uma loja de bicicletaria. Uma loja de bicicletas teria que ser na Avenida Brasil, na Avenida Paraná, não é verdade? Onde é o foco do movimento maior, onde todo mundo veria ali as bicicletas e viria. Mas nós idealizamos, e com a ajuda de Deus nós abrimos uma bicicletaria ali na Tomé de Souza, ali na Zona 6, e nós estamos vendendo bicicletas ali, irmãos. E às vezes eu fico olhando assim o tanto de bicicleta que a gente vende, e às vezes a gente está com 16, 17 mil de boleto por mês para pagar, e a gente começa a olhar para aquilo assim e falar: meu Deus, e agora? Como é que vamos pagar esses 16 mil? E quando chega na metade do mês, quase terminando o mês, os boletos estão todos pagos para a glória do nome do Senhor. Porque Deus envia, irmão, e Deus não envia o rico, não. O Senhor está abençoando as nossas vidas ali, com o pequeno. Deus está usando os pequenos para abençoar as nossas vidas. Então eu sou prova do agir, do poder de Deus. O que Deus fez nas nossas vidas. Está o Tiago aqui. Nós chegamos em Moarama com um saco de panela e um saco de roupa velha. O Tiago ainda era pequenininho, a gente não tinha nada. Nós sabemos que a gente tem pouca coisa ainda, mas o que nós temos é para a glória do nome do Senhor, porque foi portas que Ele abriu para nós. Eu me lembro, irmãos, aleluia, não era nada disso que eu ia falar, mas eu vou falar aqui que o Senhor está me mandando. Aleluia, eu me lembro de quando nós chegamos aqui, o meu esposo trabalhava, meu querido pastor Marcos, ali de frentista de posto. Aliás, ele trabalhava de guarda à noite, todas as noites, todo mundo dormindo, com frio ou com calor, e ele lá de olho aberto, cuidando das coisas que eram de outras pessoas, para receber o salário para a gente sobreviver. E eu glorifico a Deus que foi muita bênção nas nossas vidas, mesmo com um pouquinho que ele recebia, o Senhor multiplicava e nós vivemos, né, Tiago? Mas um dia ele teve um sonho, meus queridos, e hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, que ele teria uma bicicletaria. Como? Nunca trabalhou com bicicleta, nunca teve nada, e havia ali, se você acha improvável aqui na Tomé de Souza, imagina lá no São Martim, subindo a rua ali, irmãos, um negocinho quadradinho, bem pequenininho, aonde tinha um irmão chamado Greg, que tinha uma bicicletariazinha lá, e ele trabalhava ali, toda a vida trabalhou com muita alegria, a gente frequentava a mesma igreja, e ali trabalhando, um dia ele sentiu o desejo no coração dele de mudar para outro estado e de vender a bicicletaria para o meu esposo. Mas o meu esposo nunca tinha tirado uma ruela com a bicicleta. Só que Deus tinha dado um sonho para o meu esposo dele trabalhando em uma bicicletaria. Olha como que Deus vai trabalhando, Deus vai falando, Deus vai mostrando, entende? E ali então, quando ele chega e pergunta para o meu esposo se o meu esposo queria ficar com a bicicletaria, o meu esposo não teve dúvida que era o que Deus estava direcionando. E ele ali comprou fiado, sem nem um centavo, comprou a primeira bicicletaria, era pequena, mas tinha peças, tinha muitas coisas lá, compressor, e era, eu não me lembro no quanto que era na época, mas era fora do nosso alcance.
Mas o irmão disse: eu vendo fiado e você me paga como puder. Foi a primeira que nós tivemos lá no São Martinho. Se você passar lá, você vai ver lá um building bem pequenininho, assim, uma casinha pequenininha. Era lá que era a nossa bicicletaria. Aí o que ele fez? Ele continuou trabalhando de guarda-noite e a gente arrumamos um funcionário e nós trabalhávamos de dia lá na bicicletaria. Mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos. Ele ainda continuou de guarda porque precisava do dinheiro da noite para pagar o preço da bicicletaria. E ali nós ficamos. E quando acabamos de pagar, continuamos lá. E a gente pensou que a gente ia morrer ali, sabe, irmão? Lá no São Martins. Mas, de repente, um irmão que tinha uma bicicletaria aqui na Tomé de Souza. Um irmão também que a gente congregava junto, que a gente é mais do que irmão, é da família mesmo, né? Não é assim de sangue, mas é da família de Deus. E a Bíblia, e esse irmão teve também, Deus tocou no coração dele, que ele cansou de bicicletaria. Olha que coisa louca, né? As pessoas simplesmente cansam. É nada, irmão, é Deus abrindo porta pra gente. Deus já tinha preparado, Deus enviou ele para lá, para encher aquela bicicletaria, para arrumar, para preparar, mas não era para ele, era para nós. Olha o que Deus faz. E daí Deus colocou no coração dele o desejo de vender aquela bicicletaria para nós também. Como? Sem dinheiro. Mas nós tinha acabado de pagar outra. Aí ele falou para o meu esposo: eu também faço parcelado, você paga como puder. Irmão, para a glória de Deus, tem mais de 18 anos que a gente está lá. Glória a Deus, aleluia. E o meu marido saiu daí do posto, porque daí não tinha como. Porque daí o movimento da Tomé de Souza não tinha nada a ver com o movimento lá da onde a gente estava. Deus foi nos subindo de degrau, por sua própria vontade, pelo seu poder, com mão forte, abriu essa porta, irmão. E daquele lugar ali, Deus já tem feito coisas extraordinárias com as nossas vidas, tanto no espiritual, como também no material, porque a vida que nós temos hoje não tem nada a ver com a vida que nós tínhamos lá. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus. Eu estou falando para você de algo que Deus faz hoje. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o povo de Deus que foi tirado com mão forte lá do Egito, porque eu não vou contar para você que não dá tempo, mas você vai ver que eles estão diante do Mar Vermelho, porque Deus havia dado uma promessa que eles herdariam a terra, a nova terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. E quando eles saem então do Egito, depois das 10 maravilhas que Deus fez, a Bíblia diz que eles se encontram numa situação a qual eles olharam para trás, eles viram o faraó que vinha vindo para matá-los. Eles olharam para um lado, tinha montanhas, e do outro lado deles montanhas, e na frente deles tinha o Mar Vermelho, e eles não sabiam mais o que fazer. Alguns deles começaram a murmurar, porque tem gente assim, tem gente que enquanto a coisa está boa, ele está glorificando e exaltando a Deus, mas tem gente que quando a coisa começa a ficar apertada, quando Deus permite o estreito para provar a fé, ele já começa a murmurar. Mas eu glorifico e exalto a Deus, que Moisés não era assim. Moisés, quando viu a situação estreita, quando ele viu que a situação apertou, que não existia aparentemente um meio de escapar, ele olha para o Senhor e ele vai falar para Deus: Senhor, e agora o que a gente vai fazer? O povo está murmurando. Deus vai falar: ei, manda este povo que continue marchando. O que é que você tem na mão? Toque nas águas, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés toca nas águas pela fé, o mar se abre, a porta é aberta e eles passam, é a pés enxuto, e do outro lado eles puderam cantar o hino da vitória. E povo, e o exército de Faraó, quando eles entram no mar atrás de Moisés, a Bíblia diz que Deus faz o quê? Fecha a porta. Assim. É assim que Deus faz. Nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. Existem alguns comentários aí dizendo, alguns teólogos falsos, falando que aquele lugar onde Moisés passou, não era tão fundo assim não, que a água lá, o vento oriental move as águas e fica sem água para passar. Mas o milagre então vai ser maior, sabe por quê? Porque aquele lugar que Moisés passou, com água só pelos pés, matou todo o exército de Faraó. Porque Deus fechou a porta para eles. Então o nosso Deus, irmãos, que nós servimos nessa tarde, eu quero te dizer que é o Deus que abre portas. Lá na frente, quando Moisés morreu, Josué tomou a liderança. Então agora a Bíblia diz que eles precisavam, para herdar essa terra que manava leite e mel, passar também, a entrar na nova Canaã, eles tinham que passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão também estava uma grande enchente, e eles não sabiam mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus ordena também dar
para Josué. É sempre assim, irmão, Deus vai sempre te direcionar. É claro, se você estiver buscando o direcionamento de Deus. Por que tem muita gente que não consegue atravessar e não consegue alcançar o milagre, a promessa que Deus tem para a vida dele? Porque ele não busca a orientação de Deus. Mas quando o homem e a mulher, ele se dispõe a buscar a orientação de Deus, o Senhor é aquele que dá as diretrizes. E o nome do Senhor é glorificado. Deus, ele vai falar para Josué: ei, Josué, pega os levitas com os sacerdotes com a arca da aliança nos ombros e vai, põe os pés nas águas, porque quando eles pisarem as águas, o mar Jordão, o rio Jordão vai se abrir e vocês vão poder passar novamente como antes. E ali eles foram, irmãos. Quando eles chegaram e colocaram os pés nas águas, carregando a arca da aliança, a Bíblia diz que o mar se abre, o rio se abre, e eles puderam passar a pés enxuto, e o nome de Deus foi glorificado, porque Deus uma vez mais abriu a porta, porque o nosso Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Que porta é essa no mar? Às vezes, irmão, a gente conta essas coisas assim, as pessoas pensam que são histórias da carochinha, não é mesmo? Que são histórias inventadas, e não consegue alicerçar a sua fé. Mas eu vou te falar, você que está aqui nesta tarde, se você conseguir entender que esse Deus continua sendo o mesmo, a sua história será diferenciada de hoje em diante. Deus há de entrar com providência. Acredite, o que o Senhor está esperando nessa tarde é que nós venhamos ter fé, é que nós venhamos alicerçar a nossa fé. Eu acredito que o tema que os irmãos encontraram, que os irmãos resolveram colocar neste trabalho, é isso, irmãos, é fazer com que Deus continue realizando os seus milagres. Como o irmão disse, ele não parou, mas que ele continue realizando os seus milagres nas nossas vidas, porque o maior interessado nisso é o próprio Deus. Porque é através do nosso testificação, é através dos nossos testemunhos que o nome do Senhor é glorificado. Então o Senhor tem interesse em abençoar a sua vida, sim, tá bom? Quando nós olhamos, irmãos, também no Novo Testamento, a gente vai encontrar muitas coisas no Antigo e no Novo, né? Se a gente fosse falar aqui, ia ficar a tarde inteira falando de coisa que Deus fez no Antigo Testamento. Como que Deus, lá em 2 Reis, no capítulo 4, ele vai abrir uma porta para uma mulher que está endividada até a cabeça. O marido tinha morrido, não é mesmo? Ela estava agora com os filhos sendo levados escravo, porque ela devia uma conta e tinha dado, melhor dizendo, os filhos ali, porque se ela não pagasse a conta, podia levar os filhos como escravo até pagar. Quando o marido morre, a conta não foi saldada, vem ali os credores para buscar as crianças, e agora ela desesperada, ela ao invés de chorar lá no quarto, encher a cara de psicotrópico, ou em vez de falar mal de Deus, ficar na internet, na rede social falando coisa que não sabe, ela correu aos pés do homem de Deus, ela correu aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que a resposta do homem de Deus foi assim: o que é que tu tem na sua casa? Porque às vezes a gente tem, a gente não sabe, a gente está tão enrodeado assim, a gente está tão cega, às vezes pela luta, pelas situações adversas que nos rodeiam, que a gente não consegue ver que o socorro de Deus já está lá na nossa casa. A gente pensa que a gente não tem, mas a gente tem. E aí o profeta vai falar para ela: o que é que você tem na sua casa? Ela vai falar: sua serva só tem um pouquinho de azeite na botija. É o suficiente. Vai lá, pega a vasilha, não poucas emprestada, fecha a porta lá do seu quarto com seus filhos e enche essas vasilhas. Nem por um minuto ela disse assim: mas encher do quê? Ela simplesmente obedeceu. Ela foi e fez. E você sabe a história de como Deus abre essa porta financeira, de como que Deus fez o milagre do azeite multiplicar aquele pouquinho. Parece que eu vejo assim ela despejando e despejando e despejando, e só parou de despejar. Não é que acabou, mas só parou de despejar quando acabou as vasilhas. As vasilhas. E quando ela pega então aquele milagre e ela corre, então podia pensar assim: vou vender, colocar no banco, e por quê? Agora não precisa de mais ninguém. Não, ela deixa tudo aí, correu de Deus de novo, vai lá no Senhor: Senhor, e agora? O Senhor vai falar: agora tu vem, paga o que tu tem e bebe tu e os seus filhos do resto. Buscou de novo a orientação de Deus, até mesmo a administração daquilo que Deus havia lhe concedido. Então é importante, irmãos, que nós buscar o direcionamento de Deus em tudo que nós fazemos. Isso é Antigo Testamento, é Deus agindo no impossível, naquilo que não
tinha. Eu fico às vezes pensando, eu costumo contar sempre, quando eu entro nesse tipo de tema, sobre coisas que Deus faz na minha vida. Irmão, já teve dia de eu estar em casa e eu pensar, você vai achar ridículo, né? Mas eu vou falar, porque para mim o que Deus faz é tudo bênção. Não importa o tamanho do pobre da coisa que Deus vai fazer, para mim, se Deus fez, é bênção. Às vezes eu fico assim, Senhor, uma vez eu estava lá em casa, eu pensei assim, meu Deus, eu estou com a vontade de comer um gelozinho, mas eu não tenho gelozinho. E daqui a pouco bate palma no portão e vem alguém e fala, ô Roseli, tudo bem, tudo bem. Deus me mandou trazer um gelozinho para você. É assim, irmão, isso não é história não, tá? Uma vez a minha filha estava precisando de roupa, Anali, final de ano, quase chegando no Natal, e ela lá precisando de roupa, calçado, e ela falou para mim assim, ai vó, eu precisava de uma roupa e tal e tal. Eu falei, você precisa? Vai orar, vai falar com quem pode abrir a porta para dar roupa para você, porque a mãe e o pai não têm, eu e o Pedro não tinha para dar para ela. E daí ela foi mesmo, e ela orou, irmão, na simplicidade dela, sabe? E um dia, irmãos, lá quase perto do Natal, já assim na véspera do Natal, bateu o pau no meu portão lá na frente, e eu fiquei olhando, porque aquela irmã não saúda ninguém na igreja. Sabe aquele tipo de irmã que chega na igreja, ela senta, ela não saúda as pessoas, ela não conversa com ninguém, que dá a impressão até que ela não gosta da gente? Então essa irmã dá a impressão que ela não gosta do céu, está sempre fechada, entufadona, mas não conversa com ninguém. Bateu palma lá no portão, era essa irmã. Aí eu falei, nossa, irmã fulana de tal. Pai, Senhor, mensada, o que foi? Ô, irmã Roseli, posso entrar um minutinho? Pode sim. Aí ela falou, irmão, não sei se você vai ficar bravo, você não vai gostar do que eu fiz, mas eu tive que fazer. Eu falei, o que é? Ela falou, eu fui lá na cidade comprar uma roupa para minha filha, e Deus falou para mim comprar uma para a sua. Deus me disse para mim que era para levar uma roupinha para sua filha também. E eu estou aqui para trazer, irmã, não ficar bravo. Eu falei, irmã, como eu posso ficar bravo se a senhora é resposta da oração da minha filha? Deus, aleluia. Imagina, abençoada, deixa Deus te usar. Você percebe? Então, é o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. É a nossa fé que não consegue alcançar. Entendeu? É nós, na verdade, que não cremos totalmente no Senhor, não esperamos o tempo de Deus. Jesus, em certa feita, em um dos seus discursos, ele falou o quê? Será que porventura, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Aleluia. Será que ele vai? Aleluia. Você lembra de Pedro preso lá na prisão? A igreja estava em oração por ele, lá no Novo Testamento agora. Ele estava lá preso, por quê? Era bandido? Não, estava fazendo a obra de Deus. Ele seria apresentado diante do Sinédrio no dia seguinte, seria julgado e com certeza seria condenado, porque até o Tiago tinha morrido na espada. Eles tinham pego o Tiago pregando, o Tiago, meu irmão, aliás, o Tiago lá da Bíblia não é o meu irmão de Jesus, que o meu irmão de Jesus depois escreveu o livro de Tiago, mas o Tiago, o apóstolo, ele foi pego também, ele foi morto à espada e prenderam Pedro em prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia oração constante por ele. Eles estavam lá orando enquanto Pedro estava na prisão. E de repente Pedro lá, sem saber de nada, chegou um anjo do Senhor lá naquele lugar, falou para ele, levanta, calça a sua sandália, põe sobre si a sua capa, que nós temos um lugarzinho para a gente ir. E a Bíblia diz que as portas do cárcere foi se abrindo, irmãos. É o Deus que abre portas. Abriu as portas do cárcere e Pedro meio atônito, talvez pensando que estava até dormindo, não sabendo nem o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Pedro chega lá fora aí, que dá uma olhada para trás, e ele fala, ei, estou fora do presídio. Eita, que louvado seja o nome do Senhor, não é mesmo? E agora ele vai para onde? Vai para casa dormir? Não, vai para a oração. Correu lá para onde estavam orando, e o nome do Senhor foi glorificado. Você lembra ainda? A Bíblia vai nos falar lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, aleluia, aonde vai contar sobre Paulo e Silas. Deus é um Deus que abre portas. A Bíblia diz que eles estavam pregando, mas os sacerdotes, as autoridades da época eclesiásticas, resolveram prendê-los para impedir a obra de Deus na vida deles, para que o nome do Senhor Jesus não fosse conhecido, para que eles ficassem possibilitados. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, depois de apanhar, depois de ser amarrado no tronco, todos cheios de vergonhas e machucados, obedecendo o ídolo de Jesus, porque foi Jesus que deu a visão para Paulo, dizendo, passa a Macedônia, vem ajudar a gente. Eles estavam debaixo do mandato de Deus, e quando eles chegaram ali, o que aconteceu? Foram presos, apanhados, estavam machucados, mas perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e louvavam e cantavam louvores ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, irmãos, não se aguenta de um negócio
carcereiro quis se matar. O que é isso? Eu respondo pela vida dos prisioneiros. Mas Paulo ensina, falou, não precisa morrer. Talvez, eu não sei, quem sabe o carcereiro foi aquele que ajudou até chicotear, na verdade. Talvez o carcereiro prendeu eles lá, e eu não sei, a Bíblia não fala quem foi, mas de repente até falou alguma coisa ruim, machucou um pouco mais eles. Mas no momento em que o carcereiro tentou tirar a vida, o Paulo vai levantar a voz e vai dizer, não me faça nada disso, porque estamos todos nós aqui, ninguém se perdeu, ninguém foi embora, fica calmo, porque não vai acontecer nada. E a Bíblia diz que naquela noite, o carcereiro e toda a sua família foi salvo, para a glória do nome do Senhor. A porta foi aberta dessa forma. Deus tem as suas multiformas de trabalhar, e a gente às vezes não entende, e quer abandonar o barco, quer largar cruz, por causa do jeito que Deus está fazendo. Não, irmãos, vamos continuar crendo, que enquanto estivermos vivos, estivermos aqui, o Senhor estará no controle total das nossas vidas. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que abre portas, é um Deus que não mudou, é um Deus que continua conosco, é um Deus que Ele vai além da medicina. Teríamos aqui inúmeros personagens a qual o Senhor curou, a qual o Senhor libertou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, saiu, curou, foi uma bênção, o nome do Senhor foi glorificado. A filha da mulher cananeia estava endemoniada, a ordem espiritual, Jesus chegou, liberta aquela menina, e o nome de Deus foi glorificado. A filha de Jairo estava morta e reviveu. Lázaro há 4 dias no sepulcro, mas Jesus chegou e ele disse, Lázaro, vem pra fora. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. E ele sai vivo para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero deixar essa palavra nesta tarde. Eu não quero mais ir além, já passei 15 minutos do horário, mas eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde, que Jesus não mudou. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo Jesus, hoje, aleluia. vai continuar sendo o mesmo eternamente. Glória Então somente Deus, saia daqui aleluia. convicto disso nessa tarde. Estamos num número pequeno, mas o Senhor pode fazer isso aqui lotar de pessoas. É no impossível que Deus trabalha. É bem verdade que Deus nunca contou com multidões, mas o Senhor é o Deus do impossível. É aquele que age e que entra com a sua mão forte e poderosa, aonde o homem e a mulher não pode mais, o Senhor entra. Então nesta tarde, leve esse Deus que eu estou pregando para a sua casa, leve esse pensamento, leve esse conhecimento desse Deus tremendo e poderoso, que Ele pode sim mudar a situação que você está atravessando, para que você venha glorificar e exaltar também o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero fazer uma oração. Se coloque de pé. Glória a Deus.